Imagine estar vivendo tempos difíceis, aqueles momentos em que você parece que, apesar de toda a sua fé, suas orações parecem não ser ouvidas. Você sente como se estivesse afundando em um mar de dificuldades. A esperança se dissipa a cada onda que vem contra a sua vida. Mas, e se eu te dissesse que isso não é um sinal de fraqueza espiritual, mas na verdade, uma oportunidade de ver a profundidade do relacionamento que você tem com Deus? Hoje, convido você a embarcar comigo em uma jornada por um dos salmos mais profundos e emocionantes da Bíblia, o Salmo 44. Ele não só fala sobre sofrimento e dor, mas também sobre confiança, fé inabalável e, acima de tudo, a busca pela presença de Deus em meio às adversidades. Você vai entender como Deus age no meio do sofrimento. Mesmo quando parece ausente, você vai entender como Deus age no meio do sofrimento, mesmo quando parece ausente. Então, peço que você se abra para a reflexão e acompanhe até o final, porque talvez, ao término desta reflexão, você possa ver a sua própria vida sob uma nova luz, mais forte e mais perto de Deus do que jamais imaginou ser possível. O Salmo 44 é um grito de angústia e perplexidade, um lamento profundo que expressa uma dor incompreendida. O salmista começa com uma memória forte. Ele relembra as maravilhas feitas por Deus em tempos antigos, quando Deus libertou seu povo da opressão e os conduziu a uma terra prometida. O povo de Israel experimentou vitórias extraordinárias por causa da fidelidade de Deus. Porém, o que é curioso e profundo nesse salmo é que, ao fazer essa rememoração, o salmista não entende o que está acontecendo no presente. O que ele vê agora não é vitória, mas derrota. O que ele experimenta não é a proteção de Deus, mas a sensação de abandono. Deus, que antes estava ao seu lado, parece agora estar distante. O salmista pergunta: por que, Senhor, nos rejeitastes? E ele lamenta: em ti esperávamos, mas agora estamos derrotados. Não há explicação fácil para essa mudança abrupta. Ele não consegue entender por que a fidelidade de Deus parece não se manifestar no presente. Este salmo é uma expressão honesta e crua de luta de muitos de nós. Quantas vezes, em nossas vidas, olhamos para o passado e nos lembramos da bondade de Deus, das vitórias que Ele nos deu, das orações que Ele respondeu. Mas então olhamos para o presente e não conseguimos encontrar respostas para as nossas aflições. O que aconteceu com as promessas que nos deram a esperança? O que aconteceu com a sensação de sua presença constante? Vamos falar um pouco sobre a dor da perplexidade. O salmista não só se cala diante do sofrimento, ele não tenta esconder a sua dor ou fingir que está tudo bem. Ao contrário, ele expressa a sua perplexidade diante de Deus. Nosso rosto está coberto de vergonha. Somos tratados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas o que é notável aqui é que, mesmo em sua dor, ele ainda se dirige a Deus. Ele não abandona a relação com o Senhor. Ele não se afasta, apesar de não entender o que está acontecendo. Muitas vezes,
podemos nos sentir tentados a nos afastar de Deus nas horas da dificuldade. E às vezes, a dor pode nos levar a questionar se Deus ainda se importa conosco. O salmista nos ensina uma lição vital. É possível lamentar, questionar e até expressar raiva a Deus sem perder nossa fé. Às vezes, a honestidade diante de Deus é o que Ele mais deseja. Ele prefere nossa frustração verdadeira à nossa adoração fingida. O clamor por resposta. No entanto, o salmo não é só um lamento. O clamor do salmista, que poderia ser visto como uma reclamação, é na verdade uma oração fervorosa. Ele não se limita a perguntar por que está sofrendo, mas também clama a Deus por salvação, por intervenção. Ele lembra a Deus de sua fidelidade no passado e implora: desperta, Senhor, não nos abandone. Está no versos 23. O salmista sabe que, apesar da sua dor, a resposta de Deus é a única solução possível. Aqui vemos a natureza do relacionamento com Deus. O salmista não é passivo diante do sofrimento, mas está ativo em sua busca por Deus. Ele não desiste, ele persiste em pedir, em clamar. Muitas vezes, nossa tendência diante da adversidade é esperar uma resposta imediata, uma solução rápida, mas o Salmo nos ensina que, nos momentos de dor, persistir na oração e na busca por Deus é uma forma de afirmar a nossa confiança nele. A esperança em meio ao sofrimento. Aqui está o grande mistério da beleza deste salmo. Embora a resposta de Deus não seja imediata, a confiança do salmista nunca vacila. No versículo final ele diz: por causa de ti, estamos sendo mortos o tempo todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas essa declaração não é um ato de desespero. Ao contrário, é uma declaração de esperança inabalável. Ele está afirmando que, mesmo que o sofrimento continue, ele confia que Deus é fiel, que Deus não abandona aqueles que o buscam. Esse salmo fala sobre a experiência humana universal, o sofrimento, a perda, a luta com o silêncio de Deus, mas também nos mostra como Deus usa esses momentos de crise para nos aprofundar em nossa fé, para que possamos aprender a confiar nele de maneiras mais profundas. A resposta de Deus nem sempre vem como esperamos ou no tempo que desejamos, mas isso não significa que ele nos abandona. Na verdade, muitas vezes é no silêncio de Deus que ele está moldando para algo maior a nossa vida. O Salmo 44 nos ensina uma lição valiosa. Mesmo em tempos de sofrimento, mesmo quando não estamos entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, devemos manter a fé em Deus. Não somos chamados a uma fé superficial, mas a fé que resiste, que persiste, que clama a Deus com sinceridade e não desiste. Em sua angústia, o salmista não desistiu de Deus. Ele lutou com ele, perguntou, clamou e, ao final, sua fé se fortaleceu. O sofrimento pode ser um caminho de refinamento espiritual. E a verdadeira vitória é aquela que encontramos quando, mesmo diante da dor, não abandonamos o relacionamento com o Senhor. Então, se hoje você está passando por um momento de dificuldade e se sente que Deus está distante,
lembre-se de que o clamor do salmista não foi em vão. Deus não está ausente. Ele ouve o seu grito e, no momento certo, Ele responderá. Acredite, sua história não termina no sofrimento. Sua história termina na fidelidade de Deus. Que, assim como o salmista, você também possa se lembrar que, mesmo em momentos de dor, você está sendo sustentado pela força inabalável de Deus. Nunca deixe de clamar. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, para que você não perca nenhum momento de reflexão bíblica como este, que vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.